desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Erga o volume da sua voz e clame. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, 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 incendeia. Diga mais uma vez, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo. Eu quero viver algo novo. Diga mais uma vez, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo novo, novo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver algo novo. Queremos que o nosso coração se encha da Tua presença novamente, Senhor. Queremos ver o novo que o Senhor tem prometido para nós com os olhos da fé. Nós queremos viver algo novo.
Queremos que o Teu Espírito encha os nossos corações. Será que você pode clamar por isso? Nós queremos algo novo de Ti. Queremos receber algo novo. Vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Nós vamos terminar clamando isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez, diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia! Pode dar mais forte esse aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Repita comigo: 2026. 2026. O ano do novo tempo. Do novo tempo. Repita novamente: 2026. 2026. O ano do novo tempo. Do novo tempo. Você vai colocar na sua casa esse versículo que nós já declaramos aqui algumas vezes, né? Que diz: eis que faço coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Alguém já ouviu esse versículo esse ano? Esse é o nosso lema para o ano de 2026. Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Isaías 43:19. Amém? Então nós já estamos pisando em 2026, né, Vini? Amém. Já estamos pisando, já estamos tomando posse do novo ano. Sim. Então nós vamos levantar um clamor pelo novo ano. Amém? Você já vai clamar a Deus pelas misericórdias dele se renovem no próximo ano. Então eu queria que você juntamente comigo levantasse esse clamor pelo próximo ano. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Deus grandioso e poderoso, nós apresentamos, Senhor, desde já o nosso ano de 2026. Nós já declaramos, Senhor Deus, as Tuas misericórdias, meu Pai, sobre o nosso ano. Ó Pai, nós declaramos a Tua unção, o Teu poder, as Tuas mudanças, meu Pai, as Tuas misericórdias, meu Deus, sobre o ano de 2026. É um ano, Senhor Deus, de mudanças. É um ano, Senhor Deus, onde nós vamos eleger, Senhor Deus, o nosso próximo presidente. E nós colocamos, Senhor Deus, nas Tuas mãos. E que a Tua vontade, meu Pai, prevaleça sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre a Tua igreja, meu Deus, sobre o novo templo, meu Pai, onde nós estaremos pisando, assim como a pastora Rebeca disse ontem, meu Deus, que nós possamos subir nesse barco, nesse novo barco, meu Pai, e experimentar o novo, a renovação, a restauração, a proteção, meu Deus, a provisão em todas as áreas, meu Pai. Que possamos, Senhor Deus, conquistar como nunca antes conquistamos, meu Deus. Nós, ó Pai, profeticamente já pisamos em 2026 e declaramos as mais ricas bênçãos dos céus. Já declaramos conquistas sobrenaturais. Já declaramos o novo tempo em nossas vidas, na vida de cada pessoa que aqui, Senhor Deus, se adentrar. Cada pessoa, Senhor Deus, que se render aos Seus pés, ó Deus, vai experimentar o novo, vai experimentar, Senhor Deus, o caminho que Tu tem aberto, Senhor Deus, para as nossas vidas, para a Tua igreja, para a nossa nação e para a nossa cidade. E assim nós declaramos no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Forte aplauso para o Senhor.
Amém, irmãos. Quem aí quer viver algo novo? Pode se sentar. Bom, agora nesse momento, estamos nesses dias lançando palavras proféticas para cada mês do nosso próximo ano, certo? E dentro disso também, hoje eu venho falar sobre o dízimo profético e aquilo que Deus vem fazendo na minha vida através desse ato de fé em que eu me lancei. Irmãos, eu lembro uma vez que... Oi. Eu lembro uma vez que a pastora Luciana estava pregando aqui exatamente sobre dízimo profético. E de tantas palavras abençoadas, de tantas palavras poderosas que ela estava lançando, a pastora Luciana comentou: bom, o dízimo profético é algo, um valor no qual a gente está semeando pela fé os 10% do valor que a gente quer receber no próximo ano. Quem quer receber um salário novo, algo novo no próximo ano? Então, dentro disso, aí, hoje, a gente tem mais uma oportunidade de estar lançando profeticamente os nossos 10% do valor que a gente quer receber no ano de 2026. Quando a pastora Luciana estava pregando aqui, e ela falou sobre o dízimo profético, naquele dia, eu peguei essa palavra para o meu coração, só que eu não tinha naquele dia nenhum real para eu poder dizimar. Eu trabalhava numa empresa, recebia um salário mínimo, mas mesmo assim o meu coração desejava dizimar. A pastora Luciana falou aqui em cima do altar: aquele que hoje não tem dinheiro para fazer o seu ato profético, mas que esse valor vindo do seu coração, você pode ter certeza que Deus, Ele trará a providência, trará o valor que está no seu coração. Então, se você já dizimou, ou se você já tem o seu valor já separado para dizimar, lança com fé. Se você não tem, e se esse valor está no seu coração, pelo nome e pelo poder do sangue de Jesus, Deus, Ele vai trazer essa provisão também para você. Eu lembro que quando a pastora pregou, passou, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, o meu irmão falou: Vini, dá uma olhada em tal aplicativo, que caiu um dinheiro aqui para mim. E eu nunca imaginava que aquele aplicativo existia. Eu baixei o aplicativo, quando eu olhei o aplicativo, estava exatamente o valor que eu tinha no meu coração. E eu entendi que aquele valor realmente era Deus me abençoando para eu poder dar o meu dízimo profético. Quando eu vi o valor, eu falei: Senhor, eu te agradeço, pois foi uma resposta do Senhor. Mas agora eu vou ter que dizimar esse valor que o Senhor me deu, vou ficar sem o valor total. Mas acabei conseguindo o valor e dizimei. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui no altar para testemunhar os feitos do Senhor. Graças a Deus, hoje eu trabalho por conta, tenho a minha empresa, e hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu menor valor, meu melhor salário do mês é o valor do dízimo profético. Então, Deus, Ele me abençoou de uma forma grandiosa, né? Que me deu até mesmo mais condições de eu poder receber mais do que eu pedi. Então, Deus, Ele viu meu coração, Ele viu o que realmente vinha do meu coração, porque até então eu falei: Senhor, esse valor que eu quero receber no próximo ano é para abençoar a minha vida, é para abençoar a minha família, mas também é para abençoar na tua casa. É também, Senhor, para eu fazer a diferença na vida de outras pessoas. E hoje, quando veio a missão de falar do dízimo profético, Deus falou claramente comigo sobre, eu falei: Senhor, eu dizimei um valor X e hoje o Senhor me abençoa 3, 4, 5 vezes mais daquilo que eu ofertei. Mas quando eu coloquei no meu coração o valor que eu queria dizimar, eu coloquei também diante de Deus: Senhor, o valor que eu vou receber no próximo ano também é para abençoar na tua casa, também é para abençoar outras pessoas, também é para fazer a diferença e o meu dinheiro ser usado daquilo que o Senhor me orientar e me dirigir. E dentro disso, Deus vem me honrando, vem me abençoando. Então, hoje, se você
tem o seu emprego, ou se você tem a sua empresa e que você deseja receber um certo valor no próximo ano, dê o seu dízimo conforme o seu coração. Dizima por fé, que eu tenho certeza que aquilo que Deus fez na minha vida, também Ele vai fazer na sua vida, certo, irmãos? Então, pela fé, se você não tem um dinheiro hoje, coloca o seu coração diante de Deus. Dentro disso, Deus me deu um rema, que fala assim, ó: o que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Isso significa que, quando a gente apresenta algo diante de Deus, Ele vai conduzir passo a passo. Para eu poder chegar no valor que eu recebo hoje, eu precisei caminhar, eu precisei seguir as direções de Deus, e eu vi cada passo que eu dava, a luz dele brilhando sobre a minha vida, sobre o meu empreendimento, sobre as minhas finanças, e hoje eu estou aqui para poder testemunhar e honrar o nome de Deus através dessas bênçãos. E dentro disso, hoje vocês têm a oportunidade de trazer o seu dízimo profético, pela fé, colocando ali no seu gasofilácio. E também, para todos, também vamos ter a oportunidade da gente trazer o nosso dízimo, a nossa oferta e as nossas primícias. Olha só em 2 Coríntios 9:7, o que diz? Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então esse versículo também nos ensina que a oferta começa no coração, certo? Não na mão. Antes de ofertar, Deus olha a sua intenção e o seu propósito, certo? Então, o seu propósito e o seu nível de entrega. Hoje eu convido os irmãos para se levantarem. Nós vamos estar orando agora pelo dízimo profético, pelas nossas ofertas, pelas nossas primícias e também pelo nosso dízimo. Amém, irmãos? Então, coloque uma oferta, tanto para ofertar na casa do Senhor, tanto também para dizimar, para você receber o seu valor, o seu salário em 2026. Coloque por fé, que eu tenho certeza que Deus, através do que você está decidindo, Deus Ele vai fazer a luz dele brilhar em seus caminhos, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa. Amém? Amém, Senhor Deus, querido Pai, recebe, Senhor, cada oferta, Senhor Deus, cada dízimo, cada primícia, Senhor Deus, como um ato, Senhor Deus, de gratidão, Senhor. Recebe, Senhor Deus, cada oferta, cada dízimo, cada primícia, Senhor, como um ato de propósito, Senhor Deus, de fidelidade, de honra ao Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, por cada recurso, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, Senhor. E entendemos, ó Senhor Deus, que como somos fiéis ao Senhor, meu Pai, o Senhor faz com que prosperamos, ó Senhor. Pai, estamos aqui para lançar, meu Pai, por fé, Senhor Deus, aquilo que queremos, meu Pai, colher, meu Pai, no próximo ano, Senhor. Sonda, Senhor Deus, os nossos corações. Faz, meu Pai, a sua luz, meu Pai, brilhar em nossos caminhos, nas nossas finanças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tragam suas ofertas com alegria. Amém.
olhos do meu coração. Oh, abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Amém. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém. Diz para quem está do seu lado, hoje vão acontecer grandes coisas. E quem crê dá um brado de júbilo. Amém. Você pode sentar. Amém. Eu quero chamar minha pastora. Vou falar para vocês diante de Deus, e não é exagero. É uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. É uma profeta do Senhor Jesus. Vem, minha pastora. É uma pessoa por quem eu tenho um apreço tão especial, um respeito imenso. É uma mulher de Deus. Qualquer vez que a gente está sentadinho conversando, ela não precisa pregar, ela só precisa falar. Sempre vem uma direção de Deus para a minha vida. Amém? Então, não pisca, não olha para o lado, diz para quem está do seu lado, não fala comigo. Amém? E pega tudo que Deus vai falar, porque tem óleo fresco vindo aqui. Amém? Pastora, fica à vontade. Amém. Eu amo muito seus pastores, eu amo muito essa família sacerdotal, amo muito esses discípulos queridos que eu sempre encontro aqui, esses rostinhos que a gente olha e fala, uau, e aí, como é que você está? Pergunta para quem está perto de você, ei meu irmão, tudo bem? É tão gostoso, não é verdade? A gente encontrar e reencontrar as pessoas que a gente ama. Queridos pastores Arnaldo, Luciana, eu quero agradecer pelo privilégio, pela honra de estar aqui hoje. Quantos querem receber muito de Deus nessa noite? Eu tenho uma palavra do céu para você. Diga para quem está perto de você, a pastora tem uma palavra do céu para você. Quem recebe essa palavra hoje? Olha o que diz aqui, Marcos 11, 22. Palavras de Jesus. Ele disse, ao que Jesus lhes disse,
tende fé em Deus. Diga para quem está perto de você: tenha fé em Deus. E Jesus continua dizendo: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quem pode dizer amém? Pai, obrigada pela tua palavra, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós a tomamos, entesouramos o nosso coração e declaramos que ela será a nossa verdade, a nossa realidade de vida. Pai, isso decretamos e dessa vitória nos apropriamos. E quem concorda diz amém. A minha netinha de 3 anos, Ariel, chegou para mim chorosa: vovô, o que foi, Ariel? Vovô, ela nunca me pede perdão, ela nem compartilha as coisas, vovô, só um pouquinho. Ariel, de 3 anos, estava falando da Vitória de 2, que a Vitória de 2 nunca pedia perdão para ela, e que a Vitória de 2 nunca compartilhava muitos brinquedos com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu falei: meu Deus, a maturidade é muito grande das duas. Uma de 2, uma de 3, a maturidade é gigante. Aí eu olhei para Ariel, eu falei: meu Deus, algo tão simples de se explicar, algo tão simples de se resolver, mas na cabecinha dela parecia um gigante. E às vezes é assim com a gente também. É forte porque a Bíblia está dizendo aqui, Jesus falando, que o coração da gente é o terreno da nossa fé. Diga comigo: meu coração é onde mora a minha fé. É onde mora a nossa fé. A Bíblia diz em Romanos: com o coração se crê e com a boca se confessa. Então com o que é que a gente crê? Com o coração. Você crê com o seu coração. Então o terreno mais fértil da terra é o nosso coração. O terreno que mais produz nessa terra é o nosso coração. Por quê, pastora? Porque tudo acontece na nossa vida a partir de um pensamento. Você começa a pensar algo e esse pensamento desce para o terreno do teu coração. Por isso o diabo procura atacar a sua mente, procura atacar as suas emoções com mentiras, porque ele sabe que se você começar a pensar algo que ele está fazendo você pensar, e você deixar isso descer para a terra do teu coração, você vai começar a crer nisso que ele está botando na tua mente. E se você acreditar nisso e repetir, vai ser só uma questão de tempo para que isso se torne a sua realidade. Diga comigo: tudo que eu penso e deixo descer para o meu coração, se torna a minha realidade. Eu me lembro de uma mulher que eu atendi, ela disse assim: pastora, o meu marido nem era aquilo que eu falava, mas de tanto eu falar, ele se tornou. Eu acreditei que ele era, eu repeti dizendo que ele era aquilo. Ele não era, mas de tanto eu acreditar e de tanto eu declarar, ele se tornou aquilo que eu estava falando. Isso é forte, porque Jesus explicou isso. Lá em Mateus 12:34, Jesus disse: a sua boca fala do que o teu coração está cheio. Qualquer coisa que você acreditar, qualquer coisa que você abrigar no teu coração, na terra do teu coração, vai sair em algum momento pela tua boca. Entende? Então um pensamento errado pode crescer como um gigante e pode dar frutos ruins. O povo de Israel abrigou um pensamento errado e deixou que aquele pensamento errado descesse para a terra do coração deles, a terra da fé. Diga comigo: meu coração é o terreno da minha fé. E eles começaram a dizer: teria sido muito melhor morrer no Egito. A gente vai morrer nesse deserto. E a Bíblia diz que aquilo que eles pensaram, aquilo que eles deixaram descer para a terra do coração, e aquilo que eles começaram a declarar, se tornou a realidade deles. E de verdade, todos eles, com exceção de 2 pessoas, morreram naquele deserto. Gente, presta atenção. Os pensamentos deles, o falar deles determinou o destino de toda aquela geração. É por isso que eu e você temos que cuidar do que a gente está pensando. Pergunta para quem está perto de você: irmão, o que você está pensando? O que é que você tem pensado? Pergunta para ele: em que é que você está acreditando? Porque aquilo que você acredita se torna a tua realidade. Aquilo que você acredita se torna a sua vivência.
Gente, isso é muito sério. Por isso que em Isaías, olha para mim, em Isaías 65:2, Deus diz: eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom. Por que é que Deus estava dizendo que aquele povo andava por um caminho que não é bom? Porque Deus quer que a gente ande pelo caminho bom, mas Ele está dizendo: esse povo está andando por um caminho que não é bom. Aí Deus diz: porque eles seguem os seus próprios pensamentos. Eles andavam por um caminho ruim, porque o pensamento deles era ruim, não era um pensamento bom. Diga comigo: Senhor, levanta a mão. Senhor, eu declaro, eu vou andar por um caminho bom, porque os meus pensamentos serão bons. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: em nome de Jesus, você vai andar por um caminho bom, porque os seus pensamentos serão pensamentos bons. Quem acredita nisso? Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? E em Jeremias 4,14 ele reforça, Deus diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você vai hospedar contigo esses maus pensamentos? Hoje Deus me trouxe aqui para perguntar para você: você vai continuar deixando esses pensamentos ruins aí? Você vai continuar a pensar aquilo que eu não quero que você pense? Não fui eu que botei esses pensamentos na sua cabeça. Não fui eu que coloquei esses pensamentos na sua mente. Joga isso fora, para que isso não desça para a terra do teu coração e não se torne a tua verdade. Diga comigo: sai pensamento do inferno, em nome de Jesus. Queridos, diariamente, diga comigo: diariamente. Diariamente eu e você precisamos tomar uma decisão espiritual. De quê, pastora? De tomar o comando de todo pensamento que entrar na nossa mente. Eu sou muito radical com isso. Todo pensamento que me veio, eu digo assim: de onde que veio isso? Foi Deus ou foi o diabo? Da onde é que veio esse pensamento? É puro? É justo? É santo? É amável? É de boa fama? É agradável? Eu passo a peneira e eu digo: não, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui me trouxe o quê? Tristeza? Isso não é de Deus. Isso aqui me trouxe o quê? Ansiedade? Isso não é de Deus. Isso aqui me trouxe o quê? Desânimo? Não é de Deus. Isso aqui me trouxe o quê? Medo? Não é de Deus. E eu jogo fora. Diga para quem está perto de você: joga fora. Joga fora. Fala: joga aí. Agora ajuda ele a jogar fora aí, em nome de Jesus. Vai fazendo assim, vai jogando fora. Fala: sai em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma coisa: isso vai exigir de você determinação, energia, vigilância. Mas se você não impedir que os pensamentos do inimigo entrem na tua mente e desçam para o teu coração, sua fé vai dar poder a esses pensamentos e eles se tornarão a sua realidade. Diga comigo: Deus me livre. Diga: estou fora. Porque a Bíblia diz: como imagina na sua alma, assim ele é. Do jeito que você pensa, você se torna. Então você vai pensar o que é bom, amém? Então diga comigo: meu coração é a terra da minha fé. Agora diga: agora a minha boca é a porta que libera o poder. Diga: com o coração eu creio, mas com a boca eu declaro, e o que eu falei vai acontecer. Eita Jesus! Quem pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus, eu estou vendo a revolução espiritual que vai acontecer aqui hoje. Porque você vai crer com o coração, você vai falar com a boca e você vai viver. Quem pode dizer amém? Provérbios 18 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha para a sua língua, irmão. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Mostra a sua língua para o seu irmão. Mostra a língua. Fala: irmão, fala bem de mim, viu? Porque a tua língua é poderosa. Irmão, você só me abençoa, porque a tua língua é poderosa. É ou não é? Gente, a língua é poderosa. Jesus está dizendo aqui, gente, isso é um versículo de fé e confissão poderoso. Jesus, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Arnaldo, não é a pastora Luciana. Jesus, o Filho de Deus,
E está dizendo para você hoje: meu filho, minha filha, se você disser alguma coisa em voz alta, crendo no seu coração, vai acontecer o que você está dizendo. Pode aplaudir ao Senhor. Deus quer que você crie o teu mundo. Gente, quando o coração de uma pessoa não difere da sua boca, aquilo que ele está falando acontece, se torna a sua realidade. A gente estava num dia de família, quinta-feira é nosso dia de família. Aí a gente saiu, eu lá, o Rebeca, o Josh, os meninos. E ali na Asa Sul a gente foi tomar café. E ali na Asa Sul não tem aquelas montanhazinhas ali nas tesourinhas, não tem? Gente, pastor ama acelerar e passar correndo e fazer eu odeio. Eu estava lá no banco de trás, distraída. De repente eu só vejo assim, e eu voei, baixei. Quando eu voei, baixei assim, ele, aí amor, gostou? Gente, eu queria matar ele. Eu prometo, a Santa Eline queria matar o santo lá de Jair. Eu falei: Senhor, controla minha boca. O que meu coração crê, minha boca declara, vai acontecer. Aí ele, gostou amor? Eu estava com tanta raiva, que eu só virei e falei assim: que colha. Era o mínimo que eu podia dizer. Que colha. Aí todo mundo dentro do carro, tipo assim, o clima está tenso. Vamos ficar todo mundo calado que é melhor. E eu muda, desci do carro. Aí ele veio: meu amor, deixa eu abrir a porta para você. Meu amor, deixa eu puxar a cadeira. Meu amor, você quer comer o quê? Ele viu que o negócio estava feio pro lado dele. Aí passou, convivemos, foi bom. A tromba sumiu. Aí entramos dentro do carro, voltando para casa. Aí ele lá da frente dirigindo: meu amor, e aí? Tá tudo bem? Eu falei: tudo bem. Amor, já que está tudo bem, retira aquela palavra, por favor. Por favor, retira aquela palavra. Por que ele disse retira a palavra? Porque ele sabe, tudo que a gente crê com o coração e fala com a boca vai acontecer. No mínimo, ele ia colher. Aí eu, tá bom, eu retiro a palavra. Senhor, manda anjos, cancela essa palavra no mundo espiritual, no mundo natural. Está cancelada, anulada, sem força agora. Torno sem efeito essa palavra. Não vai dar o seu fruto na vida do meu marido. Pelo contrário, você vai colher bênção, alegria, vitória. Você ia profetizar sobre a vida dele. Ele, amém, Senhor, muito obrigada, Jesus. O cativeiro foi tirado. Você está entendendo o que Deus está te falando aqui hoje? Já ouviu o filho dizendo assim para a mãe: mãe, pelo amor do Senhor, vira essa boca para lá, mãe. Tudo que a senhora fala acontece. É ou não é, gente? Às vezes a gente está no restaurante, o menino está sentado em algum lugar que não deve. Aí uma mulher grita de lá: ó, esse menino vai cair. Eu digo: irmã, fica calada. Mulher, cala a boca. Não vai cair não, em nome de Jesus. Por que cai? Por que cai? Por que cai, pastor? Porque ela creu com o coração e ela declarou com a boca dela. Jesus disse: qualquer coisa, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Qualquer coisa que você acreditar no teu coração de verdade e declarar, vai acontecer. Pastora, por que às vezes não aconteceu? Porque você não estava crendo de verdade. O dia que você crê de verdade vai acontecer. Gente, Jesus estava ensinando para a gente: o que você disser crendo, vai haver uma conexão entre o coração e a boca. Essa é uma dinamite espiritual. Jesus estava dizendo: se tiver fechado o teu coração com aquilo que você está falando, vai acontecer. Diga comigo que isso é uma dinamite espiritual. Diga: hoje eu recebo essa arma de guerra. Diga: hoje eu recebo essa dinamite espiritual e eu vou usar. Diga para quem está perto de você: irmão, eu vou usar. E você vai ver que vai funcionar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Davi estava diante de Golias. Golias fez ameaças. Ele fez as ameaças dele. Mas Davi respondeu em fé: hoje mesmo, eu vou dar a tua cabeça às aves dos céus. Do jeito que ele creu com o coração e disse com a boca, aconteceu. Quem era maior? Golias. Quem era mais forte? Golias.
mas não era mais forte do que a fé de Davi. E não era mais forte do que a fala de Davi. E não era mais forte do que a dinâmica espiritual de crer e falar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém. Então a boca dele declarou que o coração cria. E o que ele falou crendo, ele viveu. Então, deixa eu te dizer algo. Eu li no livro do pastor Shaw, David Shaw, há anos atrás. Ele estava conversando com um neurocirurgião. E aquele neurocirurgião disse para ele: pastor, está cientificamente comprovado. Hoje a gente tem a neurociência que comprova isso. Mas naquela época, ele falou: está cientificamente comprovado que nós temos o lugar da fala no nosso cérebro. Quando a gente diz algo em voz alta, diga em voz alta. Diga, tem que falar. Não pode só pensar não. Ai, pastor, eu estou aqui com um pensamento positivo. Não, irmão. É fala do céu, não é pensamento positivo não. É falar o que Deus está falando. É declarar o que a boca de Deus declara. É declarar a promessa de Deus para a tua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Ele falou: então, pastor, quando nós falamos aquilo que cremos em voz alta, o lugar da fala no nosso cérebro é ativado, que dá um comando para os nossos nervos, e os nossos nervos dão um comando para todo o nosso corpo, para que o nosso corpo faça aquilo que a gente está falando. Aí eu entendi Josué 1:8. Quando Deus vira para Josué e diz assim: Josué, você quer ser bem sucedido em tudo que você que fizer? Sim, eu quero. Então você vai meditar na palavra de Deus falando em voz alta. Você vai meditar, você vai receber no teu espírito, você vai crer no que eu estou falando. E você vai falar em voz alta o que eu estou dizendo. Porque aquilo que você acreditar e falar em voz alta será a sua realidade. Diga comigo: eu creio, eu vou falar e vai ser a minha realidade. É por isso que o diabo quer que você repita coisas estúpidas. É por isso que o diabo quer que você fale bobagem. Aquilo que ele coloca na tua mente para que você destrua a sua vida, para que você destrua a sua família, para que você destrua os seus filhos. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Diga comigo: eu vou cuidar da minha boca, da minha mente. Diga: eu vou crer e eu vou semear a minha palavra como semente plantada no mundo espiritual, e vai dar frutos de vitória. Você crê nisso? Enquanto os espias estavam dizendo: a gente vai morrer nesse deserto, isso aqui não é para nós, a Bíblia diz que Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida. Eles creram com o coração, falaram com a boca, e foram os únicos dois que entraram. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, então você tem tudo. Creia nessa palavra, receba essa substância no seu espírito, fale em voz alta várias vezes ao dia. Irmãos, eu entro no meu quarto, eu tranco a porta, meu marido não achar que eu estou doida. Eu começo a falar em voz alta aquilo que eu quero viver em Deus. Eu pego o versículo da palavra e digo: tua palavra promete isso aqui, isso aqui. Eu declaro que essa é a minha verdade. Eu declaro que essa é a minha realidade. O que o Senhor fala, eu falo. O que o Senhor diz, eu digo. Pai, eu declaro que haja vida. Isso aqui vai ser a minha verdade, a minha realidade. Eu andarei sobre essa palavra. Minha família viverá essa verdade. E eu começo a chamar a existência tudo aquilo que eu quero viver em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu me lembro que nós estávamos em Bogotá em janeiro. E nós precisamos da contemplação de uma carta de consórcio para pagar uma prestação altíssima que nós tínhamos da igreja. Você sabe que carta de consórcio sai pelo quê? Pela loteria. É assim ou não é? É sorteio. E nós estávamos no quarto de hotel, eu e meu marido, 5 horas da manhã, orando, chorando e chamando a existência, dizendo: Senhor, nós não sabemos como Tu vais fazer. Existem as cartas do consórcio, existem os irmãos da igreja. O Senhor pode mover os céus e a terra, o Senhor pode fazer como o Senhor quiser, mas nós chamamos a existência os recursos que nós precisamos para pagar essa prestação hoje. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o nosso Pai. Nós entramos agora na dispensa celestial, nós nos apropriamos deste cheque, nós nos apropriamos desse recurso e declaramos que é nosso, que entra para a conta da igreja hoje. E começamos a declarar em fé. Fomos para o culto, a convenção começava às 9 da manhã. Estamos lá, terminou o louvor, começou a primeira pregação. Na hora que nós nos assentamos para a primeira pregação, o celular do meu marido dá um sinal, emite um sinal. Na hora que ele olha, estava lá: parabéns, vocês acabaram de ser contemplados no consórcio. Gente, nós começamos a chorar os dois, olhamos um para o outro e começamos a dizer: Ele é o Deus que chama a existência
as coisas que não existem faz existir. E nós, eu e você, como filhos dele, podemos fazer a mesma coisa. É legítimo o que você está pedindo? É bíblico o que você está pedindo? Você sabe que Deus tem isso para você? Então Jesus deu a arma, Jesus mostrou o caminho. Ele disse: se você crê, eu quero te ensinar algo. Por que Jesus falou isso? Porque no dia anterior ele foi procurar fruto na figueira, chegou lá, ele não encontrou. Aí ele disse: você nunca mais vai dar fruto nenhum, nunca mais vai ser achado fruto em você. Tipo assim, fica estéril, não é? No outro dia, os discípulos estão passando lá com Jesus. De repente, Pedro observa: Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste ontem está seca desde a raiz. Ela não está simplesmente com a galha seca, ela não tem folha simplesmente, a raiz dela secou, ela nunca mais vai dar fruto, a raiz dela secou. E foi aí que Jesus olhou para eles e disse assim: sabe por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Aí ele diz: tendes fé em Deus. Qualquer coisa que vocês acreditarem com o coração e falarem com a boca, vai acontecer. Irmãos, hoje aqui nós vamos falar. Hoje aqui nós vamos decretar. Hoje aqui nós vamos declarar em fé. Tem coisa que é para morrer, e hoje você vai dizer: seca. Deixa a raiz seca e vai secar. Coisas que não eram para mais acontecendo na sua vida, na sua família, nesse histórico aí, ó, que você está vivendo. E hoje você vai dizer: seca, deixa a raiz. Não vai dar mais o seu fruto na minha vida. Enfermidade, você não vai dar mais o seu fruto na minha casa. Ó, demônio do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Pastora Rebeca esteve ministrando aqui. Eu não sei se ela contou o testemunho de cura dela. Contou? Da dor de cabeça? 5 dias decretando com dor de cabeça: estou curada, estou curada, estou curada. A cabeça latejando, que parecia que ela queria arrancar com a mão. Estou curada. No 6º dia foi embora, e nunca mais voltou, e nunca mais vai voltar. Por quê? Porque secou desde a raiz. Porque o que você crê com a boca e declarar com o coração vai acontecer. Diga para quem está perto de você: irmão, você vai falar em fé e vai acontecer. Quem pode aplaudir ao Senhor? Tudo é possível aquele que crê. Meu Deus! Quando o coração e a boca entram em concordância, o poder criativo de Deus é liberado. Aí ele começa a criar aquilo que precisa e além, porque alguém creu, porque alguém declarou em fé. Amém? Diga: sou eu. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, mas chegou um dia que ela começou a dizer, ela creu em Jesus e ela começou a dizer: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Irmãos, ela saiu, tocou, do jeito que ela falou, aconteceu. Quem pode dizer amém? Por isso você precisa ser muito intencional. Você pode alcançar a cura do seu corpo. Você pode alcançar o multiplicar das suas finanças. Você pode alcançar a salvação da sua família. Eu e o pastor estávamos há mais ou menos um mês atrás pregando no Peru, numa convenção. Chegou lá e encontramos um pastor que estava contando o testemunho dele. Ele era jovem ainda. Não era pastor, era um jovem, mas um jovem alcoólatra. Mas a mãe dele se converteu, se tornou uma mulher intercessora, uma mulher que tinha fé no coração e falava com a boca e decretava os decretos do céu. E ele disse: eu chegava em casa bêbado, minha mãe ungia minhas roupas, minha mãe ungia meus sapatos, minha mãe orava, minha mãe declarava. Um dia eu fui usar um sapato, estava todo, como é que diz, escorregando. Ah, meu Deus do céu, é minha mãe com esses azeites dela. Ele falou: um dia eu cheguei em casa tão bêbado que eu não consegui entrar. Dormi do lado de fora, caí na porta da cozinha. Ela falou: no outro dia, quando minha mãe levantou, que ela veio, abriu a porta, ela olhou para mim, caído ali, e ela disse: oh, meu filho abençoado, passou a noite na vigília. Você é um homem de muita oração, meu filho. Você é um servo do Deus vivo. Ele falou: tudo que minha mãe creu e declarou se tornou realidade na minha vida. E hoje eu sou um pastor. Eu já sou um instrumento para libertar as vidas. Quem pode aplaudir o Senhor? Jesus disse: creia com teu coração, confesse com a sua boca. Essa vai ser a sua realidade. Diga comigo: meu coração é a terra da minha fé. A minha boca libera o poder de Deus. Agora a fé, minha fé,
precisa da confissão correta. Pastora, que confissão é essa? A da palavra de Deus. Você tem que se encher da palavra de Deus. Gente, a nossa mente vai ser renovada com o modo de pensar de Deus a nosso respeito. E a realidade de Deus vai entrar nas nossas circunstâncias quando a gente conhecer a palavra de Deus e meditar nela e falar a palavra de Deus. Você entende? É tão forte. Abrão era idoso, a esposa estéril. E aí Deus disse assim: vou mudar teu nome, agora você vai chamar Abraão. O que é Abraão? Pai de multidões. Aí ele começou a declarar. Ele creu na promessa que Deus deu e começou a declarar com a boca: Abraão, como é que é seu nome? Abraão. Aí Sara: Abraão, Abraão, pai de multidões, pai de multidões. Ele não tinha um filho. Ele não tinha um filho. Ele não era pai de um filho. Mas por que, pastor, que ele falava isso? Porque ele creu na promessa. Quem aqui tem uma promessa? Diga comigo: ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, o que Deus me prometeu vai ser a minha realidade. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele precisa de um coração que crê e declara. Quem aqui crê e declara? Deixa eu ver, diga eu. Diga eu. Gente, ele falou de acordo com a promessa, mesmo quando a realidade dele dizia o contrário. E aí, pastor, o que aconteceu? Isaac nasceu e ele se tornou pai de uma grande nação. Quem pode aplaudir ao Senhor? A palavra de Deus tem o poder de eliminar da nossa mente, das nossas emoções, as contaminações do mundo, as memórias ruins do passado, as experiências que a gente teve que não foram agradáveis, as mentiras que o diabo tentou implantar no nosso cérebro. Quando a gente lê a palavra, medita na palavra, recebe no Espírito, ela expurga todo o mal da nossa mente, do nosso ser, e traz a verdade de Deus para dentro da gente. E quando a gente está cheio da palavra de Deus, a gente se torna internamente fortalecido, e é muito difícil o inimigo enganar a gente. Quem está entendendo o que Deus está falando? Eu me lembro que a palavra de Deus me limpou, me renovou, me fortaleceu numa manhã e me abriu um caminho divino. Nós estávamos terminando de construir nossa casa, era uma casa de 3 andares, era a nossa primeira casa. Nós nunca tínhamos tido casa própria. E um dia eu estava meditando na palavra, fazendo meu devocional, e aí eu estava lendo sobre Davi, que ele fez casa para Deus. Deus me disse: você tem coragem de me dar a sua casa? Aí eu comecei a chorar, falei: tenho, Senhor. Eu estava na fase de acabamento, sabe aquela fase mais gostosa de comprar torneira, né, os revestimentos e tal? Tenho, Senhor. Conversei com meu marido, resumindo, doamos a nossa casa. O tempo passou, chegou um determinado ano, Deus disse assim: esse ano eu vou te dar a sua casa própria. Eu falei: amém. Eu criei no meu espírito, eu recebi a palavra, e eu comecei a declarar: esse ano eu vou ter minha casa própria, esse ano eu vou ter. Já era mais da metade do ano e a minha casa não tinha chegado. Aí eu cheguei para meu marido e falei: meu amor, vamos sair para olhar a casa, porque Deus disse para mim que nos daria a casa esse ano, e ela ainda não chegou, então vamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Vamos olhar a casa. Ele: amor, não invente isso não, a gente não tem dinheiro. Tudo que a gente tinha, a gente gastou naquela outra casa que a gente doou. O que nós temos hoje é o nosso carro. Então, para que ficar olhando casa? Eu falei: porque Deus disse. Eu vou olhar porque Deus falou. Diga comigo: eu não vivo de circunstâncias favoráveis. Diga: eu vivo da palavra que Deus me diz. Você está entendendo o que Deus está te falando aqui hoje? Você não precisa de circunstância favorável. Você precisa da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu falei: mas a gente não tem dinheiro, mas Deus disse. E Deus não mente. Aí eu falei: eu vou buscar uma palavra rima aqui na Bíblia. Aí fui lá e falei: Senhor, meu marido disse que não tem dinheiro. Aí meu marido disse assim para mim: meu amor, a gente vai ter que juntar dinheiro por 8 anos para pensar em comprar uma casa. Eu falei: não foi isso que Deus disse. Ele disse que ia dar esse ano. Fui para a Bíblia e disse assim: Senhor, meu marido disse que não tem dinheiro, me dá uma palavra rema que sustente a minha fé. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Aí Deus me deu Isaías 55:1. Venha e compre vinho e leite sem dinheiro. Eu falei: glória a Deus, eu já tenho. Aí eu comecei a declarar: eu vou comprar minha casa sem dinheiro. Amor, a gente vai comprar nossa casa sem dinheiro. Meu amor, Deus nos deu a nossa casa sem dinheiro. A gente vai comprar, que está dizendo vinho e leite. E aqui a Eline vai comprar a sua casa sem dinheiro. Eu criei no coração, falei com a boca. Aí saí com uma discípula minha para poder olhar a casa. Cheguei numa casa, tinha um pé direito alto. Eu falei: meu Deus, essa casa cabe meu marido, que ele tem quase 2 metros, vocês sabem. Resumindo a história, veio o irmão, o dono da casa, a casa já estava vendida. Deus operou um sobrenatural, os compradores desistiram,
por amor a nós. E se eu for contar, é muito grande. Resumindo a história, na hora que chegou com o proprietário, falou assim: pastor, e aí, como é que o senhor vai pagar a casa? Aí meu marido me olhou assim, como dizendo: eu vou te matar. Duro de matar 4. Aí eu olhei, né? Eu tenho as ideias. Eu digo: agora vai lá, meu amor, resolve. Deixa Deus te usar. Então, aí ele olhou e falou assim: olha, tudo que eu tenho é meu carro. Meu carro está aí, eu posso te dar meu carro. Aí você podia parcelar o resto para mim, né? Aí o homem olhou assim para ele e falou: pastor, eu nunca fiz esse tipo de negócio com ninguém, não. Aí ele falou assim: pois é, mas né, podia fazer, não era? Aí o homem olhou para ele e disse assim: pastor, eu nunca fiz não. Mas o senhor sabe que eu estou sentindo de fazer isso para o senhor? Eu vou fazer. O senhor me paga essa casa então, em 8 anos. Pode ser? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Olha para mim. O meu marido tinha me dito que na limitação humana dele, eu ia ter que juntar dinheiro por 8 anos para entrar na minha casa. Mas o meu Deus me disse que porque eu criei e falei o que ele tinha me dito, eu não ia esperar 8 anos, eu ia estar dentro da minha casa naqueles 8 anos, enquanto ela era paga, sem dinheiro. Quem pode aplaudir ao Senhor? Diga comigo: com meu coração eu creio, com a minha boca eu declaro. Diga: vai acontecer. Diga: vai acontecer. Hoje você vai escolher quem vai governar a sua mente: Deus e a sua palavra, ou o diabo e suas mentiras. A sua mente sempre vai estar ocupada por alguma coisa. A sua mente sempre vai estar ocupada por algum pensamento. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você vai ter que escolher o que você vai pensar. Você vai ter que escolher em que você vai acreditar. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus tem promessas para você naquilo que hoje você tem chamado de problema. Levanta a tua mão. Deus tem promessa para você naquilo que você tem chamado de problema. Vá para a palavra de Deus, pegue a tua promessa, creia nela, deixa ela entrar no teu espírito, na terra do teu coração, na terra da tua fé, e declare de manhã, declare de tarde, declare de noite, declare em todo o tempo, até que aquela seja a tua realidade. Quem pode dizer amém? Amém. Meu Deus do céu, Ruth era uma estrangeira, não tinha direito a nada, mas ela vira para Noemi e diz assim: o teu povo será o meu povo. O povo dela era um povo rejeitado, mas ela olhou para o povo de Noemi e ela disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Era humanamente possível, mas porque ela creu com o coração, ela declarou com a boca. Ela não somente foi fazer parte do povo de Noemi, mas ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Você está entendendo o que Deus está falando? Não são circunstâncias favoráveis. Toma o que Deus está te dizendo, crê com o teu coração, fala com a tua boca e diga: eu vou viver isso, essa será a minha realidade. Meu Deus, quem é que ainda não casou? Deixa eu ver. Pô, diga para quem está perto de você: já viu meu cônjuge? Pergunte aí: já viu meu cônjuge? Eu vou te apresentar meu cônjuge. Isso, vou te apresentar. Aí agora quem está do lado pergunta aí: quando? Quando? Aí fala assim: rapidinho. Espera aí um momento. Ele está chegando e eu vou te mostrar. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus do céu! Pastora, estou morando de aluguel. Eu também estava morando, até que eu recebi uma palavra divina. Se você crê no que Deus está te dizendo, você pode terminar esse ano dentro da sua casa própria. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus só precisa de um homem e uma mulher que liguem na terra o que Ele está decretando no céu.
Deus é que sabe que pensamentos tem a teu respeito. Para de ter a mentalidade da terra, a mentalidade do inferno, a mentalidade da carnalidade. Diga comigo: eu sou cidadão dos céus, e a minha mentalidade é da parte de Deus. Amém. Você tem o que você precisa, creia nisso, diga amém. Gente, depois de anos de seca, ele disse assim: vai chover. Pastora, por que ele disse? Ele estava vendo alguma coisa? Não, a Bíblia diz que os céus estavam limpos, não tinha uma nuvem sequer. Mas Elias vira para o rei, ele diz assim: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. O que era o ruído de abundante chuva? A fé no coração dele. Ele creu no coração, ele falou com a boca, não tinha uma nuvem no céu. Ele falou para o rei: corre, corre que a chuva está chegando. E o rei acreditava nele, porque ele era um homem de Deus, saiu correndo. A Bíblia diz que o rei foi andando no caminho, a chuva desceu. Quem pode dizer amém? Amém. Gente, a palavra se cumpriu, a chuva veio. Diga: eu vou vigiar meus pensamentos, eu vou me encher da palavra, eu vou crer nas promessas, eu vou confessá-las em voz alta. Amém? Agora olha, existem níveis de fé. Existe a fé de Jairo, que era o líder da sinagoga. Eu vou dizer de novo. Ele era o líder da sinagoga. Ok? Mas como era a fé de Jairo, pastora? Senhor Jesus, a minha filha está terrivelmente doente. Por favor, venha à minha casa, impõe a mão sobre ela e ela será salva. Agora existe a fé do centurião, que não era nem líder da sinagoga, ele nem fazia parte do povo de Deus. Jesus, o meu servo está terrivelmente doente. Ok, eu irei à sua casa e eu vou curar seu servo. Não, Senhor, eu não preciso que o Senhor entre na minha casa. Manda apenas com uma palavra, daí mesmo, e lá o meu servo será curado. Jesus disse: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Jesus estava dizendo: nem os meus discípulos creem como você. Você entende que Deus está falando aqui hoje para você? Jesus um dia perguntou: quando vier o Filho do Homem de volta à terra, ele vai achar fé nela? Por que ele falou isso? Porque a fé é a única moeda que move as montanhas. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, você vai dizer para este monte: sai daqui, vai para lá, e isso vai acontecer. Fica de pé no teu lugar. Eu queria pedir ao grupo de louvor que me ajudasse aqui. Queridos, um irmão lá da igreja, um jovem casal, eles têm 2 filhos. Ele estava morando no fundo da casa de um familiar. E Deus começou a dizer para ele: sai daí. Isso tem sido um teto limitante na tua cabeça. Eu preciso te mover de nível. Eu tenho algo maior para fazer na tua vida. Só que ele não tinha dinheiro para sair. Ele não estava com dinheiro sobrando, ele não tinha dinheiro para pagar aluguel. Aí ele chegou para o meu marido e disse assim: pastor, por mais de uma vez eu tenho ouvido Deus dizer para mim: sai daí, eu quero remover esse limitante da tua vida. Pastor, eu não tenho circunstâncias favoráveis, eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel, eu moro de favor, eu não tenho dinheiro sobrando. Pelo contrário, eu estou precisando de mais dinheiro. Pastor, o que eu faço? Na hora o meu marido, como pai, teve vontade de olhar para ele e dizer assim: menino, você está doido? Se você não tem dinheiro, se você não tem como pagar um aluguel, louva a Deus que você tem uma casa de favor para você morar e fica lá. Fica quieto lá, até que você tenha condições. Mas na hora que o meu marido foi dizer isso para ele teve um déjà vu. E ele se lembrou dele, quando a nossa filha tinha 2 anos de idade. Nós fomos a um culto e tinha um missionário lá do Piauí pregando. E esse missionário estava pregando e ele disse assim... E esse missionário disse assim: eu preciso de um carro para fazer as visitas, as distâncias são muito longas. E meu marido, a gente tinha um carro novo, ele tinha arrumado ele todinho.
E aí Deus tocou o coração dele, ele doou aquele carro. E quando nós fomos para o almoço em família, ele contou todo feliz para o meu sogro: pai, doei o carro, Deus me pediu, dei para o missionário. Meu sogro, como um pai que ainda não tinha ouvido a Deus sobre o assunto, olhou para ele e disse assim: pois agora tu vai andar a pé. Você com essa menina de 2 anos de idade, para que você fez isso? Você não tem juízo. Falou. Quando ele terminou de falar, acho que abaixou assim, né? O sangue paterno. Aí ele disse assim: mas tem uma coisa, eu fiz um consórcio de um carro mês passado, essa semana é o sorteio. Se ele for contemplado essa semana, o carro é seu. Eu preciso contar o resto? Ele foi contemplado. E nós saímos de um carro usado para um carro zero. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele quer te tirar, Ele quer te dar mais. Ele quer te dar melhor. Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Deus nunca vai te pedir o pior. Deus sempre vai te pedir o melhor que você tem. Porque é assim que Ele nos leva para um outro nível. Quando Ele pediu a minha casa estava num terreno de 200 metros quadrados. Ele me deu uma casa de mais de 2.000 metros quadrados. Você entende isso? Ele não queria tirar a minha casa, Ele queria me dar uma casa maior. Ele queria me dar um terreno maior. Você entende? Então quando Deus pediu aquele carro para o meu marido, Ele não queria tirar o carro que ele tinha. Ele queria dar um carro zero. Você entende? Isso é fé, irmãos. É assim que a fé se movimenta. Existe a moeda da terra, o Bitcoin, o dólar, o real, o euro. Entende? A criptomoeda. Isso é a moeda da terra. A moeda do céu se chama fé. Como é que se chama a moeda do céu? E fé, na sua essência, se chama obediência. Entende? Então meu marido se lembrou do testemunho dele, virou para aquele menino e disse: meu filho, você tem certeza que foi Deus que mandou? Tenho, pastor, eu tenho certeza. Faça o que Deus te falou, porque quando Deus diz, Ele se responsabiliza. Eu posso te garantir. O menino fez a mudança, achou um lugar maravilhoso, foi fazer a mudança. Ele não tinha carro. A lógica humana, 2 e 2 são 4, não dá para explicar isso aí não. Essa matemática aí, humanamente falando, não funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nem carro ele tinha. Quando ele foi fazer a mudança, que voltou para casa, quem estava ajudando a fazer a mudança foi levar ele em casa, disse assim: olha, eu não sei te explicar, mas Deus mandou hoje à noite eu dar o meu carro para você. Gente, Deus deu a ordem. No dia que ele fez, juntou as trouxas dele e saiu em direção ao caminho, no caminho da obediência, ele ganhou o carro. Haviam 10 leprosos. Senhor, cura a gente. Jesus não curou. Jesus disse: vai e se apresentem ao sacerdote. Jesus podia ter curado naquele momento, mas Jesus queria que eles andassem pelo caminho da obediência. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Eles foram andando pelo caminho da obediência. A Bíblia diz que quando eles ainda estavam no caminho, não chegaram no sacerdote, eles foram curados. No caminho da sua obediência, Deus te alcança. No caminho da sua obediência, Deus te encontra. No caminho da sua obediência, Deus te acha, Deus te favorece, Deus te abençoa, Deus te protege, Deus te enriquece. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Só o fato de você ter vindo aqui hoje no Profetizando, isso é caminho de obediência. Você está achando que Deus não está vendo? Irmão, Deus está vendo. Deus está com um potinho recolhendo tuas lágrimas aqui no culto. Ele se importa tanto com o que você está falando. Ele se importa com cada oração que você faz. Suas lágrimas Ele recolhe num pote, irmão. Imagina o que é isso. Ele está entendendo e está vendo e está sabendo por que você está chorando. Que Deus é esse? A Bíblia diz que eles estavam no caminho da obediência quando foram curados.
Diga comigo, eu estou entendendo, Senhor. Eu só preciso tomar a pista da obediência. Aí tá, fez a mudança, mudou. Naquela semana o chefe dele ligou para ele e falou: fulano, nós tivemos uma reunião da diretoria. Isso nunca aconteceu aqui. Não sei como foi isso, mas a diretoria decidiu te dar o dobro de salário. Não, irmão, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. O menino que não tinha carro, agora tinha carro. O menino que morava num teto limitante, agora estava morando no bem bom. O menino que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, agora estava recebendo salário dobrado. Porque o que Deus te diz, Ele faz. O como não tem a ver com você, o como pertence a Ele. Maria disse: Senhor, como será isso? O anjo disse para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sombra dele. E o menino vai nascer. Vai descer, irmão, sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver no lugar da obediência. E aquilo que Deus está falando com você vai acontecer. Você crê nisso? Você crê nisso? De verdade você crê nisso? Levanta a tua mão e diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero que o meu coração e a minha boca digam as coisas certas. Me perdoa por todo pensamento errado, de incredulidade, de incerteza, de dúvida. Senhor, me perdoa. Lava minha mente, lava o meu coração. Hoje eu decido dedicar mais tempo à tua palavra. Eu colocarei a tua palavra na minha mente, no meu coração, porque a tua palavra tem as promessas que eu preciso para cada área da minha vida, e ela será a minha verdade e a minha realidade. Eu declaro que a partir de agora o meu coração crerá e a minha boca confessará cada promessa da parte do Senhor, até que ela seja a minha realidade. Oh meu Deus, temer por quê? Cante isso e declare isso enquanto você fala com o Senhor. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Isso. Eu não vivo do que eu vejo,
Por quê que você está duvidando? O Deus que te falou é poderoso para fazer infinitamente mais. Um dia para Ele são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E se Ele achar o teu coração cheio de fé e a tua boca com a promessa declarada, Ele vai fazer com que seja ligado na terra o que Ele já decretou a teu respeito no céu. Você crê nisso? Levanta a tua mão, abre a tua boca e começa a declarar. Começa a declarar o que você sabe que Deus tem para você. Comece a declarar a promessa que Deus te deu. E comece a dizer: eu vou viver isso. Vai acontecer. É a minha verdade, é a minha realidade. Hoje eu me levanto em fé para declarar e ligar aqui na terra o que já foi ligado nos céus. Para declarar aqui na terra o que já foi declarado nos céus. Abre a tua boca e deixa Deus encher. Abre a tua boca. Deus te dá um coração cheio de fé. Deus te dá palavras autorizadas. Eis aí te dei autoridade. Eis aí te dei autoridade. Eis aí te dei autoridade. Você tem boca autorizada. Tua língua tem poder. A tua boca é a porta que abre o poder de Deus, que manifesta o sobrenatural, que traz a verdade de Deus à terra. Declara, declara, declara. Se você crê com o coração, se você falar com a boca, tem que falar em voz alta, irmão. Eu quero ouvir a tua voz. Fale em voz alta. Fale em voz alta, irmão. Fale em voz alta. Declare, declare, declare. O que você declarar, você vai viver. O que você declarar crendo em Deus. Jesus disse: crê em Deus. Crê em Deus, crê em Deus. A fé não é em você, é nele. É nele, é nele, é nele. Ora babababababaiaxúria. Ora bababababaiaxeira. Oh, Deus está quebrando cadeias nessa noite. Deus está removendo a muralha da incredulidade. Deus está tirando agora os empecilhos, os embaraços, as amarras que haviam. Deus está quebrando correntes e cadeias aqui agora. Cadeias mentais, cadeias que estavam paralisando a concretização da tua promessa. Hoje Deus arranca toda mentalidade de incredulidade, toda mentalidade de engano, de mentira. Hoje Deus limpa a tua mente. Hoje Deus limpa a terra do teu coração. Ora baraiaxira babalabaiaxúria. Ora babaraiaxúria. Coisas novas estão nascendo aqui agora. Coisas novas estão nascendo aqui agora. Deus está falando com você de novo. Deus está trazendo de novo. Deus está te lembrando de novo daquilo que Ele já tinha te dito. Ele está reafirmando para você e dizendo: céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. O que eu te disse ontem eu faço hoje. Volta, filho meu, teu coração para mim. Volta, filho meu, teu coração para mim. Porque o que eu te prometi eu vou fazer. Está às portas. Tu verás, tu testemunharás, tu te alegrarás, tu cantarás o cântico de vitória. Mas não será naquele dia, será agora. Porque a fé volta ao teu coração. O teu espírito se levanta para crer e para declarar a verdade do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para as tuas circunstâncias. É aquilo que parecia difícil demais, aquilo que parecia impossível, se torna a tua realidade hoje. Levanta a mão e diga: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, eu creio. Diga: Pai, nessa noite eu rejeito da minha vida toda mentalidade de mentira, de engano. Coloca a mão na tua cabeça, irmão. Diga em nome de Jesus: tudo que estava atando a minha mente, tudo que estava atando e perturbando os meus pensamentos, eu ordeno agora: sai da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu tenho a mente de Cristo Jesus. Diga: eu tenho a maneira de pensar de Cristo Jesus.
Diga: o meu coração agora é um coração limpo. Toda bagagem de incredulidade, eu ordeno agora, sai do meu coração, em nome de Jesus. E eu declaro que o meu coração é livre para ser cheio da fé em Cristo Jesus. Eu penso a promessa e eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca a promessa que Deus me deu, a vitória que Deus tem para mim, e ela se torna a partir de agora a minha realidade, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém, diz amém, diz amém, diz amém, diz amém. Olha para mim, diga para quem está perto de você: vamos lá em casa, vou te mostrar minha casa nova. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Quem não tem carro ainda, deixa eu ver. Diga para quem está perto de você: vou te mostrar meu carro. Ele é lindo, 0 quilômetro. Você precisa de ver. Que carro maravilhoso. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Quem aqui tem algum parente, algum familiar que ainda não serve a Cristo? Deixa eu ver. Diga para quem está perto de você: menino, você sabe o que aconteceu? A minha família toda serve ao Senhor. Aleluia! Quem está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje à noite? Se creres, verás a glória de Deus. Eu não estou falando para você de uma teoria. Pastor Arnaldo, pastora Luciana sabe. Até setembro do ano passado, nós estávamos num templo que não tinha nem reboco. Ele sabe. Por causa de uma palavra rema que foi crida no coração. Uma palavra que Deus deu em março. Eu tenho que te contar isso aqui. Em março Deus disse: é tempo de levantar as galerias, as arquibancadas. Pastora, vocês tinham dinheiro? A gente tinha a palavra de Deus. Em março tomamos as providências, chamamos o engenheiro. Setembro começou. Quando foi em fevereiro, nós estávamos entrando para dentro daquele tempo com as arquibancadas. Em 5 meses, o que nós não tínhamos vivido em anos, nós vivemos. Porque a palavra que vem do alto te posiciona no lugar que Deus tem para você. Eu digo para você: não foi o homem, não foi a força do braço humano, não foram os recursos que a gente tinha. Foi a palavra de Deus que foi crida no coração, decretada com a boca e se tornou uma realidade. Eu vim aqui para profetizar que ainda este ano você vai viver isso. Eu vim aqui para profetizar que você vai viver. Essa será a sua verdade durante todo o ano de 2026. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, guarda isso. Tudo que você crê no seu coração e disser em voz alta com a sua boca, não ouça as vozes estranhas, diga o que eu estou te dizendo, será a sua realidade. Abençoa quem está perto aí de você e diga: meu irmão, hoje a sua realidade está sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Guardado por quem nunca perdeu batalha.
chama a existência aquilo que Deus já falou com você. Diga o nome, declare sobre março de 2026. Abra a sua boca, na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca, profetize. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, nós declaramos o rompimento, meu Deus, no mês de março, meu Deus, pela fé, Pai, nós chamamos a existência, meu Deus, o que não existe, Deus. E o mês de março, Deus, nós declaramos, será um mês de rompimento. Nós vemos pela fé, Deus, e chamamos a existência, escrituras, contratos, Deus, assinados, Senhor, publicações, Deus, coisas acontecendo, meu Pai, coisas acontecendo com o recurso, meu Deus, da fé. Com o recurso da fé nós vemos, meu Deus, pela fé, visualizamos, Senhor, coisas acontecendo, se rompendo, meu Deus, o céu se abrindo, meu Deus, se o Teu poder se manifestando. Deus, nós dizemos, mês de março, mês do rompimento extraordinário, o rompimento da fé, e as coisas chegando às nossas mãos, aquilo que estamos declarando hoje, Deus, chegando às nossas mãos, de forma extraordinária, no nome de Jesus. Declare agora, sobre o mês de abril, pense aí sobre as suas bênçãos para o mês de abril. Vai, declare, como você declarou para o mês de março, aquilo que você imagina, pensa aí do mês de abril. Declara aí os frutos que você crê que Deus vai trazer sobre a sua vida. O mês dos frutos, o mês da colheita, o mês de permanecer, o mês de ver o fruto, de ter permanecido nas palavras que você emitiu agora. Senhor, nós abençoamos o mês de abril. Deus, derramamos, meu Deus, a unção do Senhor sobre esse mês. Deus, declaramos o poder do sangue de Jesus. Aplicamos sobre esse mês o sangue de Jesus para ser um mês de frutificação. Deus, nós podemos ver pela fé, Deus, o mês de abril como um mês de frutificação, os frutos chegando às nossas mãos, as vidas, as pessoas que temos clamado por elas. Deus, nós podemos visualizar pela fé. Diga o nome aí do seu familiar. Declare o nome do seu familiar. Eu vou ver esse familiar já no mês de abril aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, nós chamamos a bênção do Senhor para o mês de abril. Os frutos chegando, colocando as mãos nesses frutos, os frutos, Senhor, das semeaduras desse ano, os frutos, Deus, do aumento de renda, meu Deus, do emprego novo, meu Deus, da casa própria, Senhor, pisando nessa casa, meu Deus, entrando nessa bênção. Nós podemos ver pela fé, Senhor, cada fruto nas nossas mãos, cada fruto, Senhor, que temos visualizado pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escreva o que você visualizou. Não só quando eu estava aqui, mas principalmente quando a pastora estava pregando e orando por você. Tudo que Deus fala quando os céus estão abertos, precisam ser escritos. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos. Pensamos que foi só uma ilusão. Pensamos que é porque a gente ficou empolgado, né? Um mover emocional da carne. Não. Quando alguém está ministrando a palavra e fazendo um ato profético, tudo que veio à sua mente para fazer e que você visualizou acontecendo, escreva. Nesse mural, inclusive, você deve escrever essas coisas. Por quê? Porque elas vão acontecer. E às vezes nós esquecemos até que pensamos e que Deus ministrou isso no nosso coração. O Espírito Santo estava falando coisas para você fazer e que Ele vai te dar. Então escreva, para não esquecer, para depois você não esquecer e se esquece, e é tudo que o inimigo quer. Aí você não luta mais pela bênção e daqui a pouco, mas só passou pela minha cabeça um dia. Não passou não, o Espírito Santo estava dizendo, eu quero fazer e eu vou fazer. Amém? Amém.
Bom, amanhã nós continuamos às 19h30. E aí eu quero falar para você, o profetizando é a semana toda. Então você precisa estar aqui todos os dias. Amém? Todos os dias. Diz para quem está do seu lado, você tem que vir. Amém? Você tem que vir. É uma sequência. E aí você tem que escrever as suas profecias e depositar aqui no mural profético. Tá entendendo? Nós vamos orar agora para ir embora. E aí eu já quero dizer para você, essa canção, eu vou pedir para Camila, Ministério de Louvor, tá cantando aqui algo novo. É uma canção que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos ministrar ela muitas vezes em 2026. O tema de 2026 é novo tempo. Amém? E hoje os pastores ministraram sobre a gente lá uma palavra falando exatamente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, sobre o novo de Deus. Então nós cremos no novo e nós já entramos profeticamente em 2026. Amém? Então cante essa canção aí. Eu já quero abençoar a tua volta para casa. Eu quero declarar que Deus vai te dar o sono de Adão. Amém? Você vai dormir, vai acordar recuperado, cheio de energia amanhã. E vai vir para cá amanhã à noite disposto, amém? Disposta. Aí aquela pessoa que você sabe que está desanimada da fé, chama ela para vir para cá para receber uma palavra da parte de Deus. Amém? Então vamos cantar e depois vá na paz do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh,
incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhã.